O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que o país vai realizar ataques terrestres contra traficantes de drogas perto da costa da Venezuela. Para a gente entender um pouco melhor sobre o assunto, vamos conversar agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais, Lier Ferreira. Professor, muito bom dia, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia. Bom, vamos lá. Quando o Trump diz que agora, vai focar em ataques por terra, depois de ações que a gente vem acompanhando no mar, isso desde outubro, que os Estados Unidos têm atacado embarcações no Mar do Caribe, também do Pacífico, perto da costa da Venezuela e até da Colômbia, O que pode indicar uma certa mudança até de estratégia por parte dos Estados Unidos? Olha, na verdade não seria exatamente a mudança de uma estratégia, mas verdadeiramente a continuação de um projeto de ocupação da Venezuela para que os Estados Unidos possam ter acesso a algumas das riquezas estratégicas que o país produz. Por exemplo, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo contemporâneo e também é detentora de terras raras, coltan e outros minerais estratégicos. Claramente, essa é a perspectiva que está posta para os Estados Unidos. Isso fica tão ou mais claro para a comunidade internacional quando nós somos capazes de fazer uma leitura da estratégia de segurança norte-americana que foi lançada há alguns dias, que ressuscita do ponto de vista formal a famigerada doutrina Monroe, segundo a qual as Américas seriam para os americanos, numa leitura muito clara, as Américas para os norte-americanos. Trump declarou que as ações que estão sendo empreendidas por mar foram capazes de deter cerca de 96% da droga que era encaminhada da Venezuela para os Estados Unidos. Nós sabemos que isso não é verdade, mas isso, enfim, legitima o fim dessa primeira etapa, do que seria uma primeira etapa, que seria a etapa de cercamento, de bloqueio naval do país, e daria aso a esse segundo momento que ele diz ser iminente, que é uma ocupação por terra. Então, na verdade, o que nós temos é a continuação de uma estratégia. Professor, bom dia. Dentro dessa linha do senhor, evidentemente, a gente sabe que se fosse o foco a questão principal da droga mesmo, então os produtores, os países produtores seriam os alvos preferenciais, Seria Bolívia, seria Colômbia, e ali, como o senhor explicou, seria um caminho para a chegada nos Estados Unidos. Então é mais pragmatismo econômico novamente? Olha, eu quero crer que nós estamos falando muito mais de uma situação de imperialismo do que de pragmatismo econômico. E eu vou tentar justificar o porquê. Nós sabemos que apenas 5% da droga que chega nos Estados Unidos, chega a cocaína, seja cocaína, fentanil ou outras, são provenientes da Venezuela. Como você colocou muitíssimo bem, se a questão fosse o combate à droga, nós estaríamos falando de uma ação mais contundente, mais ostensiva sobre os principais países produtores, principalmente Bolívia, Colômbia, etc. e tal. Isso não está acontecendo. Ora, se isso não está acontecendo nos países que são os principais produtores de droga, nós teríamos que ver uma ação com este nível de contundência sobre os países que são alguns dos principais corredores da droga para os Estados Unidos. E nesse caso, nós estaríamos falando prioritariamente do México, e em outras escalas até mesmo do Brasil. Isso não acontece. Então, nós estamos vendo uma ação que ela é direcionada para o regime madurista. E por quê? Porque Maduro é um ditador, porque ele é cruel, porque ele é um governante ilegítimo? Não. Nós sabemos que isso não perturba os Estados Unidos, como não perturba qualquer outra das grandes potências, China, Rússia, porque a lógica estratégica desses atores é outra. Elas operam no campo dos interesses nacionais. E é aí que nós chegamos a essa dimensão neoimperialista que está posta dentro da estratégia de segurança que os Estados Unidos lançaram há alguns dias. A base dessa afirmação não é uma análise oca, vazia, ideologicamente orientada, mas senão o próprio documento lançado pelos Estados Unidos. Se a América é para os americanos, as riquezas que existem na América devem estar voltadas e postas a serviço, principalmente, da estratégia norte-americana. A presença de potências estrangeiras, nesse caso, principalmente a China, cuja participação ostensiva do ponto de vista do comércio e do investimento na América do Sul é crescente, é absolutamente, digamos que negativa dentro dessa visão exarada por Washington. E aí é necessário mandar recados claros
né, para a América Latina como um todo e para a América do Sul muito em particular, de que esta região é um quintal norte-americano e que os Estados Unidos não irão tolerar a presença ostensiva de outras potências aqui. A Venezuela seria, então, né, o modelo, né, o piloto, né, dessa ação intervencionista que os Estados Unidos pretendem ter em uma escala ou outra, com características aqui ou ali em toda a região. Agora, professor, na prática, o que os Estados Unidos ganhariam, né, com esse tipo de ação e pensando até nesse movimento que pode gerar reação direta de outros países, né, da região? Olha, nós temos que olhar sempre aquele balanço de ganhos e perdas, né? Do ponto de vista dos ganhos, como nós colocamos há pouco, né, a Venezuela ela é um manancial de recursos estratégicos os mais diversos, né? Os mais evidentes são claramente o petróleo, né, e evidentemente também, né, as potencialidades minerais que a Venezuela possui. Além de metais tradicionais como ouro, ferro, né, bauxita, ela também tem coltan, terras raras, esses minerais estratégicos principalmente para a indústria de informática, né, esses materiais que são necessários para que a indústria de informática prospere e possa produzir. Além de tudo, a Venezuela é um país amazônico, com uma grande biodiversidade, o que também é de interesse dos Estados Unidos. Então, esses são os ganhos imediatos que os Estados Unidos estariam oferindo, buscando substituir o governo Maduro por um governo títere, que pode ser o de Maria Corina ou qualquer outro que se disponha a cumprir esse papel de entregar as riquezas nacionais venezuelanas para a gestão dos Estados Unidos. Os riscos é de uma guerra civil, não é que nós não sabemos aí qual seria a proporção, porque nós não conseguimos avaliar nesse momento, em função do caráter fechado do regime Maduro, qual seria a capacidade de resistência, não apenas das forças regulares venezuelanas, como principalmente de uma indesejável guerra de guerrilha urbana, né, que seria absolutamente nefasta para os Estados Unidos. Mas esse é um risco que me parece que Washington estaria disposto a correr nesse primeiro momento. Na verdade, eu acredito que Washington esteja tentando pressionar o governo Maduro ao máximo para que ele ceda aos interesses nacionais norte-americanos. Se isso não acontecer, a invasão é iminente. Professor, o governo brasileiro, né, o presidente tem declarado aí, fez várias afirmações que acompanha com preocupação, evidentemente, toda essa situação. Qual seria o papel ideal para o Brasil? É uma liderança regional justamente aqui na América Latina? Olha, o papel do Brasil só pode ser né, o de uma liderança moral, diplomática, né, que reafirme aquilo que o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e tantas outras autoridades, né, ministro Mauro e tantas outras autoridades brasileiras vêm falando. Reafirmar a América do Sul como uma zona de paz, né, reafirmar a soberania da região, reafirmar que os destinos da América do Sul, né, devem ser governados pelos países sul-americanos, que a cooperação com os Estados Unidos e com quaisquer outras potências econômicas, seja a China, seja a União Europeia, ela é uma cooperação sempre bem-vinda, visando o desenvolvimento da região e o melhoramento dos seus indicadores humanos. O Brasil pode e deve se apresentar, né, como um país que busca e buscará incessantemente as condições de paz na região e também como um mediador possível no diálogo necessário entre os Estados Unidos e a Venezuela nesse momento. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Lier Ferreira, a quem eu agradeço mais uma vez a disponibilidade. Professor, um bom dia para o senhor. Carlos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez falando com o público da Jovem Pan. Até breve. Obrigada. Muito bem, vamos dar sequência aqui.